Hoje nós vamos falar sobre conhecimento de vida e como você está lidando com a sua alimentação, seus fluxos de energia e como isso pode interferir para o bem e para o mal, para como você está conduzindo o seu dia a dia, a sua pressa de viver, como você está lidando com o seu tempo e as suas relações bioorgânicas, por que não? A nossa convidada é a Jennifer Requena, ela nasceu em São Caetano, São Paulo, mas a história da família dela fez com que ela passasse por alguns lugares andantes, em procura de oportunidades, junto com as famílias, como boa parte dos brasileiros, é isso? Sim, corretamente. Qual a memória afetiva que você tem da sua infância? A minha memória afetiva é a minha avó espanhola. Você conviveu bastante com a avó? Muito, falava fluentemente espanhol com ela e com o meu avô. Então a marca registrada na minha vida é da minha avó espanhola, minha avó Amália. E o que tinha de espanhola dela que está em você, ou que você gostou e apropriou? A cozinha, a culinária. Opa! É. Cozinha bem uma espanhola? Eu não conheço, por isso que eu estou comentando com eles. Muito bem, e isso eu herdei dela porque assim, eu sou apaixonada pela culinária, gosto de temperos, a minha cozinha é uma alquimia mesmo, de temperos, condimentos, de tudo, gosto muito. Que fase, pelas circunstâncias da vida, você viveu mais com a avó? Qual era a idade aí? A minha infância era assim, como eu morava em São Caetano do Sul, e naquela época as férias eram longas, né? Eu me lembro que eu tinha férias de 3 meses no final do ano, às vezes se estendia um pouco mais. Minha mãe, assim, no dia seguinte, pegava eu e meu irmão e levava para Satuba, e a gente passava as férias inteirinha lá, solto, livre com os avós, para estragar bastante a gente. Mas né? só para colocar no tempo, no espaço aqui. É uma média de 8 anos, 9 anos de idade. São Caetano, ela era São Caetano urbana do jeito que a gente já tem hoje, do seu período, da sua infância? Não, na verdade eu nasci em São Caetano do Sul, Tá. mas meus pais se mudaram quando eu tinha acho que uns 3 anos, mais ou menos, para Santo André e ficamos morando em Santo André. Mas não era pequenininha, lógico. Não, já era grande. Para o meu tamanho já era muito grande, né? Quando a gente é pequeno e a gente passeia em lugares e fica mais solto na vida que você teve de oportunidade de convivência com a avó, tem uma sensação como adulto depois que o mesmo lugar que você percorria parecia muito mais longe, muito mais longo do que é hoje? Os quintais pareciam ser maiores para você também? Muito, muito diferente, né? Eu, assim, isso é uma coisa que é interessante, porque eu voltei a São Caetano numa idade adulta, já alguns anos atrás, e eu andei de trem, né? Passando ali, fui para São Caetano, eu estava trabalhando numa empresa e a sede era lá e eu fui para São Paulo e fui a São Caetano. E quando eu passei ali de trem, me remeteu assim aquelas memórias da infância. Nossa, aquilo mexeu muito comigo e trouxe tudo aquilo. E depois de adulta também eu voltei a Araçatuba, né, que eu fiquei morando em Santa Catarina há muitos anos. E quando eu voltei a Araçatuba, eu fui nos mesmos lugares que quando eu estava com os meus avós, né? Então, assim, era muito, muito gostoso, né, de lembrar disso. Você tem uma composição cidadã híbrida. Estou falando aqui do interior do estado de São Paulo, mas um lado mais urbano, residencial ou com muitas construções, menos impermeável, né, como diria as cidades de concreto, que é Santo André, São Caetano, a Avenida Araçatuba, que apesar de ser uma cidade de porte médio, não é tão pequenininha, a minha é minúscula, mas depois 20 e poucos anos, 22 anos em território catarinense. É outra cultura. Totalmente. Eu fui para lá com 15 anos de idade, porque a minha avó faleceu e daí meu avô ficou muito doente anos depois. E foi dissolvido a casa e eu fui para Santa Catarina. Canoinhas? Canoinhas. É pequenininha mesmo, do jeito que eu sei? 50 mil habitantes, mais ou menos. Não, dá 4 Itaberá. Então é grande. Então, bom, depende do movimento. Por exemplo, ao lado de Canoinhas tem uma cidade que é Três Barras, que tem uma indústria de papel e celulose. Então, assim, a renda da cidade é muito maior do que a renda de Canoinhas, de caso de imposto, tributos e tudo isso daí, né?
Acontece onde está instalada a indústria. Porque eles têm 3 vilas lá. Imagina, Vila 1, Vila 2, Vila 3 para os funcionários, né? Numa indústria de papel e celulose é muita gente, né? Seu pai era um trabalhador da indústria. Sim. E teve uma oportunidade lá. Isso, ele foi para lá e eu fui depois ele me levou para lá. E lá eu casei, tive os meus filhos lá, cultura europeia, italiano, alemão, ucraniano, uma cultura maravilhosa e tudo que eu aprendi lá e tenho uma eterna gratidão por tudo que eu aprendi lá, com as mulheres que eu conheci lá, né? A cultura catarinense que a gente comentou aqui, os hábitos, costumes, são muito diferentes do paulista? Muito diferentes. A educação, assim, eles zelam por uma educação impecável, né? Então, quando eu voltei para São Paulo com os meus filhos grandes aqui para Bauru, eles estranharam muito, né? Essa questão cultural mesmo, né? Às vezes tem pequenos indicadores que fazem a diferença e mostram traços importantes de uma sociedade e nem sempre a gente dá importância. Eu me lembro falando com um amigo catarinense e quando você chega em Santa Catarina você pode pôr o pé na faixa que o carro vai parar. Mais ou menos assim. Isso não vale em São Paulo, infelizmente. Tem uma outra cidade que essa relação é assim. Eu estou citando, lógico, um exemplo simbólico. Sim. Mas mesmo por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Eu sempre zelei muito assim por essa questão de daí volta lá a memória da cozinha, da comida e de tudo, né? Eu sempre zelei muito por sentar-se à mesa e ter aquela coisa de saborear mesmo a comida, de curtir mesmo aquele momento, né? Claro. Como um momento sagrado, né? Na verdade, você está nutrindo o teu corpo, né? O teu bem maior. Então, lá em Santa Catarina, é costume. As mulheres arrumam a mesa que parece que é um banquete, né? Então, assim, pratos, xícaras, copos, né? Tudo certinho, colherzinha para isso, colherzinha para aquilo, guardanapo de pano. Mas a ideia da né? mesa posta parece um ato tão de carinho, de recepção, de atendimento do outro. Exatamente, mas isso é no dia a dia, não é só para as festividades, né? É hábito. Exatamente. Então, assim, os temperinhos, né? A gente tem os temperinhos, assim, abre a porta da cozinha, você tem os vasinhos de temperinho na terra ali e tudo. E eu cheguei aqui, eu tive que comprar salsinha, porque só tinha concreto nos quintais das casas, né? Que, por onde eu passei. Hoje tem aqueles detalhes que você faz, são ornamentais, de colocar lá alguns recipientes e plantar cebolinha, exatamente. salsinha, então cheiro tem verde. que estar buscando isso, porque é muito concreto, né? Até mesmo Bauru eu falo que parece uma panela de pressão, porque não tem por onde, né, sair isso. O homem é um nômade estranho às vezes, né? Esquisito. Ele saiu do campo para a cidade, para a questão de emprego, a questão do êxodo rural, principalmente do Brasil depois dos anos 50. Agora ele volta para a relação com a terra porque viu que a cidade, lógico, não dá todas as respostas que ele precisa. Exatamente. Por que fisioterapia você tentou no meio do caminho? O que te instigou a querer fazer esse curso, naquele momento? Antes disso, eu tive esse contato com o yoga, né, aos 15 anos, e é onde eu comecei a trabalhar o corpo. Então, eu sempre tive esse despertar, né, essa coisa gostosa de trabalhar o corpo. E no decorrer dessa caminhada toda, o Ayurveda e o Yoga andam juntos, né? Um tá junto com o outro. Então, foi aí onde eu conheci o Ayurveda e comecei a ler livros e praticar na minha vida, muita coisa. E como eu estava num momento de trabalhar com o corpo, eu achei que fisioterapia seria legal, né? Eu ter essa formação. E foi exatamente quando eu voltei da Índia, né, com aquele pique todo, com toda aquela monte de informação, de curso, mudança de cultura e tudo, e eu me deparei com uma faculdade de fisioterapia e né, eu vi que não era nada aquilo. Um recorte aí, dizem alguns dos convidados com os quais a gente conversou aqui, que já foi para a Índia e fez o mesmo percurso que você, que já tem aí uma afinidade natural com a medicina integrativa, complementar ou não tradicional, alopática, falando de remédio, por exemplo, né? Da relação com o corpo, energia, que vai e volta
cheio de esperança, informação. A Índia é assim, eu já tinha ouvido falar e todas as pessoas falam, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, né? Então eu amei a Índia, né? E assim, é a mudança de cultura, a mudança de olhar, a mudança de entendimento, é tudo muito gritante. É muito diferente da forma que a gente vive, da forma que a gente olha a vida, inclusive, né? Então isso me chamou muita atenção quando eu me deparei com um curso profissionalizante de fisioterapia e não era aquilo que eu queria. Eu falei, eu não quero colocar equipamento nas pessoas para tratar elas, né? Eu quero usar as minhas mãos. Você acha, de maneira muito simbólica, talvez até de conteúdo, que o corpo é uma fonte de energia, fluxos, canais, meridianos, alguns falam chakra, assim, tem a definição específica que tiver, que ele tem um processo dele de autocura, de autonutrição, de recuperação por conta própria, por fontes próprias? Com certeza, né? O nosso organismo ele é um laboratório, né? Ele produz tudo que a gente precisa. E quando não está produzindo é porque a gente está desequilibrado por alguma coisa. A medicina Ayurveda, ela trata a doença, ela tira a doença quando ela equilibra a pessoa. Quando equilibra uma pessoa, a doença, junto de todo o tratamento, de massagens, de erva, de respiração consciente, de todas as abordagens que tem de tratamento para tratar aquilo, a doença vai diminuindo, né, sem ser radical, como a alopatia, né? A alopatia fala muito em doença. Eu tive um relacionamento com um médico, quase 2 anos, lá no Sul, e assim, os encontros eram falando de doença sempre, né? Ou era de doença ou era de medicamento. Pouco se fala de qualidade de vida, de viver, de bem-estar. E essa coisa de energizar o corpo, tudo está na natureza, tudo está na natureza. E tudo que tem na natureza tem na gente, né? Então, assim, todos os elementos. Quando a gente fala de ar, éter, terra, fogo, água, que são elementos que regem o nosso corpo, eles têm na natureza e regem o nosso corpo também. E a gente vai equilibrar isso. Uma pessoa com muito fogo é aquela que desenvolve problemas estomacais. Puxa, por que as pessoas falam, puxa, eu estou com meu estômago queimando? Porque ela tem fogo, e esse fogo chama-se Agni, que é o fogo digestivo. Vou te falar uma coisa que nós ocidentais nunca fazemos sempre errado. E eu aprendi isso no curso de Ayurveda. A sobremesa nunca se come depois da refeição. Por quê? A sobremesa a gente se come antes da refeição. Porque quando a gente está no horário de nos alimentar, a gente está com o fogo em labaredas, esperando toda aquela comida chegar para ser transformada, que o fogo transforma, né? Ok. Transforma. Como ele é um fogo, e o doce, ele é muito pesado, frio e pesado. Então o fogo está lá. Daí você come tudo, come a salada fria, o fogo vai, tal. Come a carne pesada, gordura, e o fogo vai. E o fogo vai diminuindo. Daí, para finalizar, as pessoas estão satisfeitas, mas elas acham que tem que comer um pudim de leite condensado. Ela vai lá, pega o pudim e come. Já não tem quase fogo. E aquele doce, aquele pesado, ele cai e fica ali. E é onde que vai desenvolver outras coisas. Você está falando do ponto de vista orgânico, até a fase final com a sobremesa, ela vai fazer acumulação. Exatamente. O organismo já não vai fazer troca e queima mais. Não faz mais. Então é onde que vai acumulando essas gorduras, né? Então é comer errado, é escolher errado, é comer na hora errada. Eu tenho um metabolismo acelerado e como muito pouco doce, não para nada de gordura. Então, exatamente. Tem pessoas que comem alface e engordam. Quase morrem de tanto fazer regime e não conseguem.
porque são pessoas que têm elementos pesados. Quando você estão trata, nela. então, pensando um pouco no conceito da medicina Ayurveda, você está falando de ver o que não está funcionando ou que está em desequilíbrio para buscar Exato. esse ajuste Exato, orgânico. exato. Conceito da medicina Ayurveda. Nós temos todos os elementos, todos, né? Ar, éter, água, terra e fogo. Mas alguns são mais sobressalentes do que outros, né? Se sobressaem mais, né? Então, daí ele se transforma num que a gente chama de dosha, né? O nome é dosha. Ok. Então, pode ser dosha, bidosha ou tridosha. O que é isso? Isso é a constituição daquela pessoa, tá? Então, qual o nome desses doshas? Pitta, Kapha e Vata. Pitta é fogo e água, que rege. Vata, ar e éter. E o Kapha é água e terra. São elementos pesados. Geralmente, a maioria das vezes, as pessoas que têm obesidade, elas têm esses elementos de água e terra. Ok. Que são pessoas difíceis, que têm metabolismo lento, difícil, sabe? Esse Agni, esse fogo digestivo de acelerar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo, uma anamnese muito grande, muito extenso, de analisar a língua, como pensa, como dorme, como acorda, como é que é o sono, se é pesado, se é leve, o movimento dela, com o que ela trabalha, inclusive a avaliação das fezes, se são fezes volumosas, se são de bolinha ressecado. Toda essa fisiologia a gente faz um estudo e chega no resultado que é onde a gente define o dosha. Essa pessoa, ela nasce com esse dosha e ela morre com esse dosha. Ele não muda durante a vida inteira. O que acontece? Ele se desequilibra. E quando ele desequilibra, daí onde que desenvolve as doenças, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, voltando um pouco do recorte da sua história. Aos 25 anos, você apontou que sofria muito com dores abdominais. Sim. E a medicina tradicional, alopática nossa aqui, que cura a doença em vez de cuidar da origem, com todo respeito. Sim. Queria fazer uma cirurgia, você não encontrava. Então, foi nesse momento, nessa fase, para entender que você descobriu essas outras questões? Sim. Alternativas? Foi nesse momento crucial que eu não permiti que fizessem. Eu falei, não tem sentido isso, né? Então, eu comecei a buscar respostas de uma forma natural, até porque eu já praticava o yoga e eu já tinha esse conceito de equilíbrio, né, de buscar essa resposta. E eu fui fazendo mudanças na minha vida. Então, eu comecei a parar de comer carne, enlatados, embutidos, salame, presunto, salsicha, todas essas coisas eu fui parando, né? E fui parando e fui mudando. E aonde daí eu fui lendo mais e a gente começa a ler mais e a conhecer mais e fazer um curso aqui, outro curso ali, é onde eu encontrei na medicina Ayurveda todas as respostas. Adoro uma sardinha daquela lata com cebola em conserva que eu deixo gelado na geladeira, mas lógico na geladeira, ou no gelo, enfim, de molho lá com um azeite e vinagre. Nossa. Mas eu tenho que reconhecer que é industrial. Então, você ficar comendo aquilo, você está colocando um monte de conservante e artificializante para dentro. Sim, com Químicos. certeza. Químicos. É a indústria, né? É possível que aquele peixe, naquele banho de óleo lá, fique em conserva sem alguma coisa nele. Não, impossível, né? A medicina Ayurveda, ela não é vegetariana, tá? Tem essa diferença. Eu optei por não consumir carne. Mas você já consumiu? Já consumi. Foi bem nessa época que eu adoeci. Né? Eu juro que é com muita educação, lógico, como tem que ser meu procedimento, mas juro que você não gosta daquela picanha mal passada. Não, muito obrigada. Né? Eu ainda como peixe 2 vezes por mês, vamos dizer. Só me explica por conceito, se for possível, por que não a carne? Qual é a aversão à carne aí no processo? Bom, em primeiro lugar, hoje
tá? Hoje, na época foi por conta da minha doença, Claro. do meu bem-estar, eu melhorei. Você tirou a carne e você mudou a tua... Tirei a carne, comecei a comer mais fibras, e daí foi bem naquele momento no mundo, né, que começou a aparecer os naturais, as fibras, e a Desculpa, gente é que eu estou foi tudo isso comentando aí. que, lógico, cada um tem uma questão de um organismo, uma relação Sim. biológica. Tem gente que não pode tomar leite. Sim, Você tem uma dieta lógico, com leite. Né? Claro, claro. Então, assim, hoje eu não consumo carne, não voltaria, por conta de, assim, de todos os aditivos que eles colocam no desenvolvimento do animal mesmo, né? É tóxico, é muito tóxico, é muito podre, vamos dizer assim, né? A sua dieta é vegetariana, ovo, lacto? Ovo-lacto-vegetariana, porque eu ainda consumo ovos muito pouco, né? E leite, eu bebo leite de vaquinha feliz, tá? Não bebo leite de caixinha, porque naquelas caixinhas tem tudo, menos leite. Né? Aliás, isso serve para o suco, que tem um irmão que mexe com indústria, da área de suco. Desculpa a indústria, mas de novo vem os embutidos mas o lá assunto dentro. é esse, né? O pozinho, aqueles então dissolúveis. Não. Tá tomando um monte de coisa junto lá. Não sei se você se lembra do suco. Lembro do que suco Então, muito. Então, Depois nessa era época... chique tomar Tang, né? Então, Era depois mais veio o caro. Tang, né? Então, nessa época dos meus problemas estomacais, gastrointestinais e tudo, foi bem nessa época, né? Então, eu tinha azias terríveis. Mas você tem, lógico, um organismo mais sensível que a média das pessoas. Sim. É uma questão pessoal sua aí, dessa história. Sim. Uhum. Mas não custa nada cortar laranja e espremer. Não, é muito bom, né? E chupar no pé era muito melhor. Aí. Nossa, com Descascar. certeza. Cansei de rasgar vestido lá em Araçatuba, subindo em árvore, pegando laranja e um monte de Você já coisa. fez aquele negócio de pegar laranja e ficar brincando de tirar o espiral sem fazer ferida na casca e sem deixar ela cair? Muito. Banana. Então, brincar com a banana, cortar a casca e tal, olha... Agora, tem uma outra curiosidade em você, que é um modo de vida, sem carro, sem rádio e sem TV. Há quanto tempo isso? Há mais ou menos uns 3 anos. Por quê? Quando a gente começa a mudar o olhar, a limpar o nosso olhar, né? Porque, na verdade, tudo que tem... Nada existe, né? Em volta da gente. Porque tudo que a gente vê, né? E então você começa a se desapegar das coisas. E eu passei um processo na minha vida, um ano sabático, foram quase 3 anos, de realmente desconstrução de conceitos, de desapego, de muita coisa. E nesse questionamento eu me desinteressei pela televisão, né? Ouvi noticiário, rádio, é muito barulho. Exatamente, está tocando aquela música gostosa, de repente vem aquelas propagandas com aquele som alto. Eu não entendi até hoje por que eles fazem isso, o pessoal da rádio, quando vem a propaganda e vira aquela confusão. Quando a gente está falando de área, é aquele monte de, porcaria que entopem a gente na programação da TV, do rádio, que a gente é obrigado a engolir por uma série de razões. Isso, que no fim as pessoas nem ouvem, porque é muita coisa, muita informação, mas acaba assim... aparentemente não ouvindo, mas aquele som está entrando dentro delas, né? E é isso que faz com que as pessoas estejam nesse movimento todo acelerado. É lógico que eu não quero ser simplista, e o raciocínio pode ser simplista, mas esses dias eu estava na internet e eu coloquei uma frase, primeiro que as pessoas não leem mais as coisas, não param para observar. Você coloca uma frase com a pontuação com duplo sentido, então, e eu fiz isso, em relação à questão do museu, da exposição, se é arte, se não é arte, da questão da criança e da nudez lá. Sim. Independentemente do juízo de valor. O que sobrou foi isso que você fez, as pessoas se esquecerem que elas têm o livre-arbítrio. Não acha que não é arte? Não vá. Acha que a TV o programa é ruim? Muda o canal, desliga. Pronto, resolve. Qual é o problema se tem poder de escolha? Exatamente. Às vezes eu penso que as pessoas só querem falar. Elas estão aqui só para falar, fazer barulho. Não estão ouvindo mais. Que quando você se permite ouvir, você tem que viver um silêncio, uma aquietação. E as pessoas não se aquietam mais. Elas têm que estar em busca constante desse movimento desenfreado, que daí foi essa indústria toda aqui.
né, introduziu nas pessoas que tem que fazer. Gente, nós não temos que fazer nada, nós temos que ser felizes. Tem até uns comentários assim, né, que quando aparece com o namorado, quando é que vai noivar? Daí fica noiva. Quando é que vai casar? Daí casa. Quando é que vai vir cobrança, o filho? Pressão, Quando é que vem o resultado. filho? Tem um filho. Quando é que vem o irmãozinho? Mas ninguém perguntou para aquelas pessoas se elas são felizes. Uma coisa muito simples, eu vou fazer aqui, eu fiz um projeto de um livro de literatura de música que eu fiz, mas enfim, esquece isso. Vou fazer um exercício aqui e contar mentalmente até 10. Ó. Olha a pressa mental que a gente tem de chegar no 10 rápido, de obedecer o tempo do relógio. A gente está falando disso. Exatamente, né? É a pressa. As pessoas não estão vivendo o presente. Elas querem viver o amanhã ou naquele entristecimento de viver o passado, né? Mas o presente, elas nem estão presentes, porque elas estão aqui, mas estão no celular vivendo algo que não está presente. Está falando com alguém que está lá longe delas. E aquela pessoa que está do lado, presente, ela está sendo deixada de lado. Então é onde que dá todas essas confusões. E nós estamos vivendo um momento vata no Ayurveda, porque o Ayurveda, ele tem as épocas também, né? E nós estamos nesse momento vata, que é de muito, muito movimento e pouco encontro. Porque é muito ar e muito éter. E a gente não consegue pegar esses elementos e aterrar. Só que como todo movimento de energia da natureza, o vulcão não fica em erupção para sempre, exceto alguns lá. Sim. Essa labareda toda uma hora vai ter, depois de queimar um monte de coisa, eu estou brincando com a simbologia de novo do conceito, né? Tem que achar um ponto de referência e de quietude aí. Sim, claro, mas esse movimento já está acontecendo, né? A medicina ayurveda, ela está crescendo, ela está vindo para o ocidente, está vindo para outros lugares, o yoga está crescendo, meditação está crescendo, e as pessoas estão doentes, estão adoecendo e não estão encontrando solução. E elas estão buscando nas medicinas alternativas, nas terapias alternativas, integrativas, uma resposta e tem resposta. É 100% a resposta, não tem outra. É sempre 100% a resposta de uma pessoa que busca se tratar de uma forma natural. No teu caso, Jennifer, a essa altura, com os 3 filhos crescidos, já adultos, 24, 34, 37 aqui, Isso. E dessas experiências todas de vida, mais a tua trajetória pessoal, a gente está falando de trajetórias aqui o tempo todo. Sim. Você não só vive isso, como você resolveu fazer isso parte da tua vida, do ponto de vista de trabalho também. Sim. Quando eu conheci, né, eu fiz o meu curso, foram 2 anos em São Paulo estudando, então no fim assim, você acaba, como é uma medicina, para gente que é ocidental e se forma como terapeuta, a gente tem que estudar muito mais, para até ter um entendimento, né? E o legal, o que eu vi lá na Índia, é que assim, os médicos, eles têm uma humildade tão grande, que eles nos hospitais, que eu fiz estágio em um hospital lá, eles chegam num paciente que está hospitalizado, em tratamento, e eles discutem o caso igual para igual com o terapeuta. E eles acatam o entendimento do terapeuta nas mudanças e tal, né? O que não acontece no Ocidente, né? A gente fala as coisas para a pessoa e ela muitas vezes não entende. O médico fala, toma esse remédio, ela toma. E muitas vezes ela nem se cura, né? Então ainda tem esse conceito, ainda essa diferenciação de classe, né? Que quem cuida mesmo daquele paciente que vem encaminhado do médico é o terapeuta, é o enfermeiro, né, que cuida do médico, é o fisioterapeuta que cuida do médico que encaminhou. Então assim, mas eles não se dão a esse valor daquela pessoa que cuida.
Então, eu procurei fazer disso um estilo de vida, e é o que eu falo. Para nós ocidentais, conhecer a medicina Ayurveda e fazer disso um estilo de vida é só lucro. Porque uma das propostas da medicina Ayurveda é a longevidade. Então, a gente se cuida e faz disso um estilo de vida. Eu vejo, assim, amigas minhas, né? Elas falam, Jennifer, você está tomando Formol, né? Porque, como você falou, filho com quase 40 anos, né? Eu já tenho um neto com 11 anos. Então, mas a minha disposição é muito grande, né? A minha disposição de desbravar, de fazer, de acontecer, se eu tiver que... Eu tenho planos daqui 5 anos ir embora para a Espanha e ficar morando lá, né? Então, assim, e amigas com a idade minha, ou um pouco menos, elas estão, assim, cansadas, né? Uhum. Então, isso que faz toda a diferença dessa mudança de vida. Como o Câmara Livre é sempre um recorte, a gente está percorrendo o seu aqui, lógico, em relação às trajetórias, eu quero inserir um último tema, para não deixar, pelo menos, de citá-lo e gerar, lógico, suscitação e argumentação e reflexão para quem nos acompanha. Uhum. No meio de todas essas questões, lógico, da alimentação, das alternativas de fluxo de energia, de quem não vive, quem vive na correria do outro lado, gera uma série de tabus, e desinformação é uma coisa que prejudica muito o juízo de valor. Aliás, a gente julga muito, a psicologia cognitiva aponta isso, comportamental, sai julgando, e às vezes sem nenhuma informação mínima. A internet é o portal das verdades que não são verdadeiras, né? Isso. Eu acrescentei um tema aqui. Essa relação de energia com pontos, que vem do conceito oriental, ela tem elementos muito específicos. Por exemplo, a questão da massagem tântrica. Tem muito tabu em relação a isso. O que é isso para você? Bom, a minha especialidade dentro da medicina Ayurveda é massagem, né? Então, assim, tem terapeutas que se formam e seguem pelo yoga, outros por meditação, outros por alimentação. Eu segui pelas massagens, me especializei nisto, né? Meu foco é corpo como fonte de energia, como ponto trabalhar de fluxo. Corpo. Minha especialização na Índia foi em marmaterapia, que são pontos de canais energéticos que a gente trabalha. Legal. Dali que saíram a acupuntura. Foi para a China e Japão e tal, e desenvolveram a acupuntura. Então, assim, nosso corpo é uma fonte de energia e essa energia, muitas vezes, nós provocamos obstrução nesses canais energéticos. Um exemplo, você deita bem e acorda com uma dor. Por quê? Daí você tem que rever, você tem que se perceber. Ontem, o que eu fiz, o que eu comi, o que eu pensei, o que eu falei, né? E ver isso aí. Tá, vai lá e desobstrui. Então, quando a gente começa a trabalhar com o corpo fala tudo, né? E isso foi uma curiosidade muito grande que eu tive na Índia de entender o Tantra, né? Okay. Porque se fala muito desse contato, né? E ocidental foi assim, denegrido a imagem do Tantra, né? Os ingleses, naquela invasão, eles deturparam todo esse conceito do Tantra. Claro. E sexualizaram isso e trouxeram essa imagem para o Ocidente. Tantra não é sexo. Tantra, ele é uma conexão, né? Que é o que a gente está falando, as pessoas estão desconectadas, né? É como o yoga é Mas se você se conecta, o corpo como ponto de energia gera fontes de prazer, endorfina, serotonina, seja o que for. Amar é um prazer, né? Então, assim, o sexo em si é algo que é uma consequência. Então, a massagem tântrica ou o tantra, ele não é só o sexo, mas é um despertar para sensações, sensibilidades que muitas vezes as pessoas estão adormecidas. Então, quando eu faço algumas massagens, as pessoas falam, nossa, nem imaginei que aqui existisse no meu corpo, né? Porque daí você está tocando ali, você está despertando ali. E o Tantra é nada mais, nada menos do que essa conexão entre pessoas. Amar uma mulher com outra mulher, um homem com outro homem, amar uma mulher com um homem. Isso é Tantra, é essa conexão inteira de amor, né? Então, e daí existe a massagem tântrica, existem técnicas para a gente ensinar casais a utilizar a massagem tântrica como um despertar mesmo, porque eles estão desconectados,
né? E é uma interferência muito grande na relação das pessoas, Sim. né? Dos casais. Então precisa se reconectar. E a massagem tântrica ela é fundamental para isso, mas é um despertar do corpo, né? Jennifer Requena, obrigado por todos esses recortes de vida com a gente aqui, por contribuir com essa oportunidade de conhecer outros conceitos, outra cultura, inclusive, da relação com o corpo, com a mente, com as fontes de energia, e por compartilhar conosco aqui no Câmara Livre. Eu que agradeço, Nelson. E estou à disposição na Casa Cali, Espaço Vida, né? Eu estou estabelecida ali no Chalé Oásis da Saúde, de frente do Bauru Tênis Clube. Então, as pessoas que tiverem interesse em conhecer meu trabalho, é só procurar e a gente vai trabalhar e, né, equilibrar as pessoas aí nos campos energéticos, né? Obrigado. Equilíbrio e energia para você e para vocês que estão em casa. Até o nosso próximo Câmara Livre.